Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, minha amada irmã. Chegamos ao momento mais importante desta programação, que é o momento da poderosa Palavra de Deus. Você crê que você e toda a sua família viverá servindo ao Senhor? Você crê que você e todos os seus parentes juntos irão declarar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E como tema de hoje, desta semana, onde estamos falando sobre os filhos, sobre instruir os filhos na presença do Senhor, eu quero falar aqui sobre esse tema de hoje, a qual Deus colocou em meu coração para trazer para a tua vida nesta tarde. Nós vamos falar sobre criar filhos na presença de Deus, mas em especial o papel dos pais como líderes espirituais no lar. A gente trouxe uma perguntinha aqui dizendo assim, né? Qual a maior lição espiritual que você aprendeu com seus pais? Qual foi a maior lição espiritual que você aprendeu um dia com teus pais, com quem te criou? Qual a maior lição espiritual que você deseja a ensinar os teus filhos nesse mundo de hoje? E eu quero falar aqui sobre a educação dos filhos na palavra de Deus. Lá naquele texto a qual lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 6 fala que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A parte B diz assim: e ensinarás aos teus filhos. Algumas versões falam inculcarás, né? Mas ensinarás ao teu filho. Ensinarás aos teus filhos. Nós começamos a entender que o papel do pai, da mãe, os pais em si, de fato eles são os primeiros professores espirituais dos seus filhos. E sabemos que ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia desde cedo, os filhos, eles começam a criar raízes firmes na fé. Quando você que é pai, você que é mãe, começa a ensinar desde criança ao seu filho o caminho que deve andar, você está começando a escrever uma nova história. Ou melhor, começando a escrever uma história em um papel em branco, que é a vida daquela criança. Você está começando a ensinar os princípios bíblicos, a doutrina, o que é correto, o que é a verdade. Porque a verdade não é a nossa, e sim a verdade de Deus para as nossas vidas. Então nós sabemos que ensinar a Bíblia aos nossos filhos desde cedo, nossos filhos começam a criar raízes na fé. Sabemos que também pode acontecer uma coisa ou outra que fazem e que possam tirar filhos também dos caminhos do Senhor, porque o papel do pai e da mãe é ensinar o filho no caminho que deve andar. Nós vemos um exemplo bíblico ali, né, no livro de 2 Timóteo, que Eunice e Lloyd te ensinaram a ele. Ensinou as escrituras a ele e ele se tornou um grande líder na igreja. No livro de 2 Timóteo 1,5 você vai ver essa história. Timóteo foi um grande líder através dos ensinamentos dos seus pais. Mas queremos trazer também alguns exemplos de que devemos ser o espelho de Deus, a imagem de Deus para cada um de nossos filhos.
No texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 7, diz que o justo anda na sua integridade. Preste atenção aqui na parte B, eu vou ler para você, diz assim, ó, felizes serão os seus filhos depois dele. Quer dizer, o justo anda na sua integridade. E os filhos dos justos que andam na integridade serão felizes através do ensinamento da palavra de Deus. Mas nós vemos também aqui o grande exemplo que mais do que ensinar com palavras, os pais eles precisam ter atitudes e exemplos também aonde chegam. Porque as crianças, no início da vida, ainda quando crianças, elas começam a se espelhar nas atitudes, nos comportamentos, nas palavras, no jeito, nos gestos dos que os seus pais agem durante o seu dia, no seu dia a dia, na sua casa, no meio da rua, aonde chega. A criança, ela é muito observadora e ela começa a observar aquilo que o pai, que a mãe faz e tentam imitar tais comportamentos porque começam a olhar o pai e a mãe como exemplos. Se o pai e a mãe são maus exemplos, o filho tende a seguir também maus exemplos. Não quer dizer que vai ser um mau exemplo não, porque a gente vê também exemplos de pessoas que não tiveram pais e mães e tiveram sucesso na vida, são pessoas hoje íntegras, honestas, vivem na presença do Senhor, servindo a Deus verdadeiramente. Isso não quer dizer que vai fazer a diferença não, mas já é o início de tudo. A criança ela absorve tudo aquilo que vê diante dos seus pais. Nós vemos aqui um grande exemplo bíblico lá em 1 Samuel, sobre o sacerdote ali. Ele falhou na criação dos seus filhos. Ele falhou na correção e na criação dos seus filhos porque não os corrigiu quando precisava corrigir. E a gente vê um grande exemplo que isso tudo, por não educar, por não ensinar, tudo isso trouxe destruição ali para a sua família. Mas, irmão Sandro Técio, como é que os pais eles podem ser exemplos dentro do lar? Vamos lá. Se você abrir sua Bíblia no livro de Efésios 6:4, fala que os pais, eles não devem provocar a ira dos filhos. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Presta atenção. Eu já vi uma vez um adolescente usar esse versículo para usar contra o pai. A palavra de Deus diz que o Senhor não pode provocar a minha ira. Presta atenção. O filho, a criança, o adolescente, ele está iniciando a vida. A pessoa como pai, como mãe, queira ou não, já teve uma educação, seja ela boa ou ruim, mas vive hoje com um caráter, com a índole em integridade, eu posso dizer assim, querendo educar os seus filhos dentro da palavra do Senhor. Mas muitos filhos que, por desobediência, querem agir da sua forma e da sua maneira e acham que pelo pai e a mãe ensinar a sã doutrina ou a palavra de Deus, como vamos falar aqui, os filhos, por viver hoje nesse mundo moderno, às vezes ficam com raiva e acham que porque ficou com raiva está se sentindo irado e o pai não pode fazer isso. Ei, presta atenção, tá errado não. Quando fala aqui, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, é que os pais eles não devem fazer com que os filhos sigam caminhos de destruição, para que quando chegue lá na frente viva as consequências e diga: foi meu pai, foi minha mãe que ensinou, porque hoje eu estou aqui na destruição, porque foi assim que eu aprendi. Não. Negativo. Mas a palavra de Deus diz:
Cria-nos na disciplina. Disciplina é correção também. Quando age com sabedoria, tem correção também. Disciplina também tem rigidez. Mas tudo dentro da vontade de Deus. Porque tem gente que acha que disciplina é grito, é esporro, é pancada. Não. Se for preciso apanhar, vai apanhar. Se for preciso levar um gritinho, vai levar. Mas devemos ensinar assim como Jesus nos ensinou. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Até que quando envelhecer, ele não se desviará dele. Está lá em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Até que quando crescer, não se desviará dele. E nós vemos aqui, através da palavra de Deus, quando se fala de liderança espiritual, de instruir o filho, de instruir a filha, a família. Sabemos que a liderança espiritual significa educar os filhos dentro da palavra de Deus, mas também orar com os filhos, ensinar a importância da comunhão com Deus, de conversar com Deus. Às vezes eu chego para as minhas filhas e digo: você já orou hoje? Você já conversou com Deus hoje? Você já agradeceu a Deus hoje? Hoje eu tenho uma filha de 14 anos e outra de 9. 2 bênçãos que Deus me deu. É uma fase difícil, mas é uma fase que devemos cada dia mais instruir dentro da palavra de Deus. Não é fácil. Tem coisas que às vezes eu fico assim: meu Deus, no meu tempo não era assim. Mas a gente sabe que tudo está dentro do controle de Deus, mas temos que, dentro da nossa família, tentar também fazer a nossa parte. E devemos sim ensinar os nossos filhos a orar, instruir a eles a estar em oração, se possível estar orando com eles também, mostrar a importância da comunhão, de estar em comunhão com Deus. Se possível, ensinar a Bíblia, falar da Bíblia, ler versículos, explicar as Escrituras. Ser exemplo de caráter, integridade, amor, respeito, comunhão. Irmão Sandrinho, mas eu não tive pai, não tive mãe. Porque meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, e eu nunca tive ensinamento dos meus pais e, graças a Deus, hoje eu aceitei a Jesus através de outra pessoa. E eu vivo na presença do Senhor. E carrego isso no meu peito de não ter tido educação dos meus pais. É o que vem acontecendo muito, o que já aconteceu muito também. Louve a Deus porque você teve um encontro com Deus. Você pai, você mãe, faça a sua parte diante de Deus. Se talvez você que está me escutando não teve pai, não teve mãe, não tem pai, não tem mãe que instrua, procure alguém que seja liderança, que seja o espelho de Deus e seja exemplo para a sua vida, para que você venha a seguir o exemplo e não o exemplo das pessoas que seguem o mal. Agradeça a Deus todos os dias. O mundo jaz o maligno. Devemos ensinar todos os dias sim aos nossos filhos. Isso não quer dizer que só porque a gente vai ensinar, ou você ou eu vai ensinar, que vai ser santo pro resto da vida. Não. Vai cometer erros. Poderá andar por caminhos tortuosos. Poderá acontecer e viver consequências negativas. Como vice-versa, tem pessoas que foram criadas no caminho do amor e hoje estão nas trevas. Como tem pessoas que foram ensinadas no caminho das trevas e hoje estão no amor. Pode acontecer também, mas a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 22:6 que devemos instruir o caminho que ele deve andar. Devemos ensinar, devemos mostrar, ser exemplo, amor, respeito, integridade.
Se possível, levar os filhos na igreja também. Porque quando você chama seu filho, sua filha para a igreja, você está chamando ele para se envolver nas coisas de Deus. Nós vemos aqui no livro de Josué 24:15, que é o tema desta campanha, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um grande exemplo de homem que liderou a sua casa espiritualmente. E você também poderá seguir esse grande exemplo e liderar a sua casa espiritualmente também. Olha, eu posso dizer porque eu sou pai. Você que é pai também, você que é mãe, nós temos o privilégio. Não só o privilégio, mas a responsabilidade de guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de guiar os nossos filhos espiritualmente. Eu posso afirmar para você, olha, um lar firmado na palavra de Deus produz filhos que terão um futuro digno na presença do Senhor. É um futuro digno na presença do Senhor. Presta atenção. Um lar edificado sobre a rocha, que é a palavra de Deus, produz filhos que terão um futuro digno na presença do Senhor. Que você possa cada dia mais criar seus filhos na palavra de Deus. Porque a educação dos filhos, ela tem que vir dentro da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 6, a gente falou que a parte A diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos. Nós devemos usar a palavra de Deus como ensinamento de fortaleza e edificação espiritual para a nossa casa. Nós vemos também Jó, outro grande exemplo. Jó era um homem que orava não só pela sua vida, mas pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Um homem íntegro, reto, que agradava a Deus e que orava pela sua família, o grande exemplo do que se deve fazer pela sua casa também. Em 1 Coríntios 11:1 diz assim: olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que devemos ser verdadeiros imitadores de Jesus. Que você possa ser um pequeno Cristo dentro da sua casa, dentro do seu lar, na igreja, na rua, no seu trabalho, aonde você chega. Porque nós somos pequenos cristãos, que seguimos a Jesus, que servimos a Jesus, que adoramos a Jesus, que exaltamos ao Senhor, a um Deus que cuida, que protege, que quando é preciso abate, quando é preciso também exalta, que quando é preciso Ele faz mover montanhas a teu favor, que faz milagres acontecer. E eu creio e posso declarar que você e a sua casa servirá ao Senhor, que através da tua educação, pela palavra de Deus, a tua família será guiada pelo Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui consequências positivas na educação espiritual. Quando edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, quando trazemos ensinamentos sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, nós encontramos prosperidade e bênçãos. Prosperidade e bênçãos. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 112, verso 1: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor.
a sua descendência será poderosa na terra. Olha aí. Olha a confirmação aqui para você. Salmo 112:1 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. A minha e a sua descendência são os nossos filhos. Serão os nossos filhos. Serão os nossos netos, bisnetos. É isso mesmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda os seus caminhos. A tua mulher será como uma videira frutífera. Teus filhos serão como plantas de oliveira. Sabe por que Isaac? Sabe por que Isaac prosperou? Isaac prosperou porque Abraão foi fiel a Deus. Está lá em Gênesis 26. Salomão recebeu ousadia porque Davi ensinou a Salomão a temer a Deus. Aleluia. Isso é tudo exemplo aí de família. Tudo exemplo familiar de edificação espiritual para a sua casa. Jesus aprendeu a obediência dentro do lar. Através de José e Maria. Presta atenção, você pai, você mãe. Quando eu falo para você, eu falo para mim também que eu sou pai de 2 meninas lindas. Pais tementes a Deus criam filhos que serão líderes espirituais no futuro. Porque o temor do Senhor, ele traz proteção, traz sabedoria, traz bênçãos, traz riquezas, bênçãos infindáveis sobre toda a família. Aí eu pergunto para você no dia de hoje, será que você começou a perceber que você tem esta grande responsabilidade diante de Deus para com sua casa? Será que você começou a notar que você tem essa grande responsabilidade diante de Deus sobre os seus filhos? Você mulher, você homem, você tem essa grande responsabilidade diante de Deus, de instruir, de ensinar, de mostrar. A maior herança que você poderá deixar para o seu filho não é coisas materiais, não é dinheiro, não é casa, não é carro. A maior herança que você pode deixar para o seu filho não é essa, não. A maior herança que você poderá deixar para os seus filhos, ela é espiritual. Criar filhos na palavra de Deus garante que eles tenham um futuro digno da presença do Senhor. Criar filhos na palavra de Deus garante que eles terão um futuro digno na presença do Senhor. E para finalizar, eu quero ler aqui Provérbios 14:26, que diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão refúgio. Olha que coisa linda. No temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão refúgio. A partir do momento que você, de fato, entregar a tua família a Deus, não se preocupe com o que está acontecendo, não. Se um está do outro lado, se outro está na sua frente, se um está perto, se um está longe, se um foi embora, se um deixou de ir. Não se preocupe, não. A partir do momento que você entregar a sua família nas mãos de Deus, a partir do momento que você confiar no Senhor, que Ele vai entrar com restauração, restituição e salvação na tua família, a partir do momento que você confiar verdadeiramente em Deus, você vai encontrar refúgio. Mas não só você encontrará refúgio no Senhor, mas toda a tua parentela. E assim como o versículo diz, os teus filhos também terão refúgio no Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa procurar cada dia mais ser exemplo de Deus dentro da sua casa. Que você possa cada dia mais procurar ser o espelho de Deus dentro do seu lar. E declare todos os dias dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já diga agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.